Muito bem. Quarta-feira é o dia do estudo de O Livro dos Espíritos. E nós estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Eu pergunto se a minha tela já está compartilhada ao pessoal aí da informação. Certinho. E nós estamos dando continuidade à segunda parte, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. É uma parte que chama-nos muita atenção pelas abordagens, pelas perguntas feitas por Allan Kardec e pelas respostas que foram trazidas pelos espíritos, mas, sobretudo, pela possibilidade que nos abre de reflexão para uma integração à nossa realidade e para nos levar, evidentemente, a uma melhoria e uma procura do nosso progresso e do nosso crescimento. Então, aí estão elencados os tópicos que fazem parte desse capítulo 6º, que está sendo objeto do nosso estudo, e hoje nós estaremos trabalhando esse tópico 6, as relações no além-túmulo. Estaremos somente tratando de fatos relacionados e que ocorrem no mundo espiritual. Fatos e relações dos espíritos no mundo espiritual. Vejam como isso tem valor para todos nós, porque está relacionado à nossa vida, não a de agora, mas a nossa sequência, a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então vamos caminhar. A questão 274 desse tópico que nós iremos abordar hoje, Allan Kardec pergunta aos espíritos, questiona a respeito das diferentes ordens dos espíritos e se existe entre eles subordinação e autoridade. Vejam, na Terra, nós sabemos que a questão da subordinação e da autoridade é uma coisa muito questionada. As pessoas têm dificuldade de obedecer à autoridade, de se subordinar, muitas vezes, a determinadas regras, mesmo aquelas que são necessárias para a manutenção do equilíbrio. Haja visto esse momento que passamos, esse momento de pandemia, em que o uso de alguns equipamentos de segurança, como a máscara, é tão questionado por muitos, não é? Então, vamos ver um pouquinho antes de chegarmos à resposta dos espíritos, para que possamos refletir. Na pergunta 96 deste capítulo, os espíritos responderam a Allan Kardec que os espíritos eles são de diferentes ordens. E nós já vimos isso anteriormente. Na 97, eles respondem a Kardec que o grau de perfeição dos espíritos é ilimitado. Vejam, são ilimitados os graus de perfeição. E na pergunta 100, que trata da escala espírita, onde nós vemos as ordens e as classes dos espíritos, e que depois nós podemos analisar, e Kardec contextualiza tudo isso dentro de uma análise muito interessante, em termos até das questões que estão ligadas à obsessão, quando trabalhamos a questão da terceira ordem dos espíritos, a questão da influência, as ligações que podem acontecer em função de processos de sintonia. Nesta questão 100, Kardec chama-nos a atenção dizendo que a ciência espírita está vinculada a essa escala espírita. Ela é a chave da ciência espírita. E, meus irmãos, na complementação da obra de Allan Kardec, que nós temos com o trabalho de Francisco Cândido Xavier, nós verificamos que a hierarquia ela é demonstrada em toda a sua expressão. Se nós pegarmos as obras de Francisco Cândido Xavier, desde Nosso Lar, verificando a hierarquia dos ministérios que lá existem, nós verificamos como ela existe e como ela é observada. Mas vejamos o que é que os espíritos responderam nesta questão para Allan Kardec. Muito grande
é a subordinação e a autoridade, consequentemente, a hierarquia. Os espíritos têm sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente irresistível. E esse ascendente, ele é moral. Diferentemente daquilo que nós temos aqui no nosso mundo, que muitas vezes a autoridade é dada por diversas circunstâncias e situações, no mundo espiritual, ela tem um ascendente que é moral. E disso, meus irmãos, nós podemos deduzir o seguinte: o inferior não consegue esquivar-se da autoridade do superior, porque esta autoridade, ela é moral, ela se impõe por um sentimento moral. Vejam o quanto esse aspecto chama-nos a atenção e é importante para todos nós. Mas vamos continuar, porque a 275 não é menos importante do que ela, porque fala da questão do poder na Terra e de mantê-lo no mundo espiritual. Será que é possível? Aqueles que tiveram o poder na Terra, foram respeitados na Terra, será que no mundo espiritual eles poderão continuar com este poder, ser respeitados da mesma forma? Um aspecto deve chamar a nossa atenção. Quando nós deixamos a Terra, pode ocorrer uma inversão de posição. E na resposta à pergunta de Kardec, os espíritos dizem que pequenos serão elevados e grandes serão rebaixados. E isto pode acontecer. Na pergunta 276, Kardec ainda questiona um pouco mais os espíritos sobre a humilhação do rebaixamento após desencarnar. Aqueles que estavam num patamar, chegando lá, tendo que se rebaixar, se sentirão humilhados? Os espíritos respondem: às vezes, grande será esta humilhação, se ele for orgulhoso. Vejam, nós já verificamos, o Livro dos Espíritos nos fala do grande obstáculo do nosso progresso, que é o orgulho, o egoísmo. Quanto mais orgulhoso é o homem, maior é o sofrimento que ele sente ao se sentir rebaixado. E isso aqui, no nosso mundo material também, nós verificamos. Nós já observamos pessoas que estavam numa posição e que depois perdem aquela posição, se sentem praticamente como que se tivessem perdido o solo. Tamanha é a humilhação que sentem por ter que recomeçar em uma outra situação. E na 277, continuando a linha de raciocínio, a relação soldado-general no mundo dos espíritos, ela continua? Os espíritos dizem para Kardec que essa relação de autoridade não existe. Então, vejam, nós temos uma sequência de perguntas e respostas que merece de todos nós uma parada para raciocinar um pouco. Se existe uma inversão de posição, se aquele que teve o poder aqui, passando para o outro lado, pode não o ter, se ele pode se sentir humilhado com essa situação, o que nós temos que fazer? Qual deve ser a nossa posição hoje, no momento atual, para evitar uma situação desconfortante no mundo espiritual? E é aqui, meus irmãos, no Evangelho, no capítulo 2, que trata de uma realeza terrestre, que nós temos um exemplo muito claro. Uma rainha de França comenta a sua experiência, a sua realidade, mostrando esses 3 quesitos que nós aqui colocamos e nos falando: o orgulho me perdeu na terra. O orgulho, e vejam que é também o que os espíritos colocaram. Aquele que ostentou o orgulho sentirá muito a humilhação. E ela então comenta em o Evangelho: não se pergunta, quando se passa para o outro lado, o que foste?
nem que posição ocupavas, mas o bem que fizestes. Portanto, se nós desejamos uma posição, uma situação mais tranquila no mundo espiritual, de menos dor, de menos sofrimento, de menos humilhação, temos a oportunidade agora de trabalho, e de trabalho no bem, porque é isso que contará do outro lado, e é o que os espíritos nos responderam. Na 278, como se acham os espíritos das diferentes ordens, como eles se acham no mundo espiritual? Misturados? Existe, inclusive, um ditado que as pessoas comentam muito no nosso mundo, juntos e misturados? É assim que eles se encontram? E os espíritos respondem a Allan Kardec. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Vejam, eles se veem. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia. Existe uma atração que está relacionada ao grau de simpatia entre os espíritos. Os da mesma categoria se reúnem. Agora observem, eles se veem, mas se distinguem. Na obra de Francisco Cândido Xavier, é possível observar que em determinadas situações, e dependendo do grau evolutivo do espírito, ele não consegue sequer enxergar os espíritos superiores. Porque os espíritos, eles se reúnem, eles se agrupam, eles se acham ordenados em espaços geográficos definidos e estruturados em função das suas simpatias. Organizam colônias espirituais para o trabalho e para o aprendizado, mas organizam colônias também de dor. E essas colônias de dor, como se pode observar, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, como podemos observar também na obra Libertação, elas têm uma ação purificadora, porque elas existem sob a autorização de Deus, o nosso Pai. Vejam, olhem, meus irmãos, uma pergunta tão simples, mas que nós poderíamos ficar comentando e desenvolvendo ideias a respeito delas aí durante um tempo bastante alongado. Mas vamos continuar, porque a ideia é abrir também o raciocínio de vocês para a continuidade dessas pesquisas. Na 279, Kardec trata da liberdade de acesso a diferentes regiões do mundo espiritual. Nós, no mundo material, não é, temos essa liberdade, e as pessoas que têm posses vão para todo lugar, compram as passagens e vão, viajam, conhecem o mundo todo. E no mundo espiritual, isso é possível? Os bons vão a toda parte. As regiões que os bons habitam estão interditadas aos imperfeitos. Vejam, os bons, eles podem ir a todos os locais, mas os imperfeitos, eles têm limitações. E elas acontecem justamente para que eles não perturbem a ordem e a harmonia necessária nestes ambientes. E, meus irmãos, também na obra de Francisco Cândido Xavier, que volto a mencionar, é a continuidade da obra de Kardec. Porque se no Livro dos Espíritos nós temos os princípios e as leis, as aplicações e demonstrações, nós teremos todas elas nas obras de Chico Xavier. Nós vamos ter, por exemplo, na obra Os Mensageiros, André Luiz fica impressionado ao verificar as torres de fortificação, as torres de mensagem, as maquinarias, os canhões, e ele pergunta, inclusive, se elas podem atirar, e recebe como respostas que, inclusive, causaram uma segunda morte, porque é necessário manter o controle da harmonia e da segurança nesses ambientes. Vejam que o mundo espiritual não é um local de desordem, de desorganização, mas necessita do ajuste do controle para que tudo possa acontecer. Na 280, nós temos a natureza das relações entre os bons e entre os maus.
E os espíritos respondem a Kardec que os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros. E eles têm isso como missão, como prazer, como satisfação, trabalhar por combater as más inclinações. E nessa obra, que quem não leu, eu aconselho que leiam, Obreiros da Vida Eterna, que foi muito comentado no curso de férias, A Crise da Morte. Nesta obra, nós temos a descrição do atendimento do padre Domênico, que é algo que merece a nossa reflexão. E o fogo depurador, eu não vou entrar em detalhes, evidentemente, porque nós não temos tempo para isso, mas tem uma relação muito grande com essa pergunta que nós estamos trazendo aqui. E eu aconselho a vocês a entrarem para refletir um pouco a respeito. E na pergunta 281, a causa da satisfação dos espíritos inferiores em induzir os homens ao mal. Os espíritos respondem que é despeito de não terem merecido estar entre os bons. Mas também nós precisamos avaliar essa resposta e, analisando as obras de André Luiz, nós verificamos que naqueles ambientes de dor, naqueles locais de dor e de sofrimento, ali eles se reúnem com processos, sim, de cobrança, trazendo aqueles que estão ainda e que eles muitas vezes induziram ao mal para a convivência junto com eles. Vejam que o processo da abertura da mente para campos de inferioridade é um perigo muito grande que nós corremos. Daí a importância de manter a nossa mente equilibrada e voltada a faixas do bem, do amor, da fraternidade, para não cair em campos de influências negativas e que podem nos trazer graves sofrimentos, tanto agora como no futuro. A 282 trata da comunicação dos espíritos. Como se dá a comunicação dos espíritos? Nós já vimos isso, está no Evangelho, no capítulo 27, no parágrafo 10. Quando o pensamento se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. E o fluido cósmico é o agente deste processo de transmissão. Em um estudo que nós fizemos na nossa casa, da obra nos domínios mecanismos da mediunidade, me desculpe, nós vimos que tudo se processa e se realiza na natureza por meio de ondas que possuem frequências. E essa frequência de ondas, elas se transmitam, se transferem, navegam, caminham por meio do fluido cósmico universal. E sobre essa pergunta, então, os espíritos respondem a Kardec: o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão dos seus pensamentos. Vejam aí a importância do fluido cósmico universal. A ocultação dos pensamentos entre os espíritos é uma outra pergunta. Entre os homens, nós podemos ocultar os nossos pensamentos e nós escondemos os pensamentos, dissimulamos muitas vezes esses pensamentos, né? Os sentimentos para as pessoas e entre os espíritos. Kardec quis saber de tudo isso. E os espíritos responderam: não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Então, os imperfeitos, eles não conseguem esconder nada, principalmente para os espíritos perfeitos. E isso para que não os perturbem. Vejam bem. E na obra de Francisco Cândido Xavier, nós temos a oportunidade também de verificar André Luiz nas suas caminhadas, nos seus trabalhos, sendo inclusive orientado em algumas vezes por Alexandre, para fazer observações das mentes dos espíritos. Por exemplo, na obra Libertação, quando ele se aproxima dos ovoides, quem já leu se recordará. É orientado que ele
Observe os pensamentos. Então, vejam, nada pode ser ocultado aos espíritos. Evidentemente que os inferiores não têm essa capacidade, mas os superiores conseguem penetrar e conhecer todos os pensamentos. A 284, a comprovação da individualidade entre os espíritos. Como é que se comprova a individualidade entre os espíritos? Os espíritos respondem que é pelo perispírito. Como faz o corpo dos homens? Como é que nós conhecemos os homens no nosso mundo material? Nós conhecemos os homens vendo o corpo dos homens, olhando para eles, identificando a sua face. Então, nós identificamos, e existem pessoas, por exemplo, que dizem, olha, eu tenho uma facilidade muito grande de guardar a fisionomia das pessoas e identifico-as com muita facilidade. O perispírito, portanto, é o instrumento pelo qual os espíritos conseguem identificar-se. E eu trouxe um fato pitoresco, que para mim ele tem uma significação muito grande. E está nesse livro Voltei, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E conta a história do irmão Jacó, né, de um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, chamada Frederico Figner. E ele conta um fato em que ele encontrou a figura de Bittencourt Sampaio num santuário. É o encontro com Bittencourt Sampaio. Ele diz que uma luz imensa entrava naquele ambiente. Ele se curvou, se ajoelhou, imaginando que seria uma presença divina. E à medida que aquela luz se aproximava, ela se corporificava em sua frente, e ele então percebeu que ali chegava Bittencourt Sampaio, pelo perispírito, pela forma perispiritual. Ele então identificou. Nós temos aí a resposta do perispírito, e vemos também que o perispírito pode, de acordo com a sua evolução, se mostrar de formas diferenciadas. A 285 e a 285A trata dos laços da terra no além, pais, filhos, amigos, o reconhecimento, como isso se dá. E os espíritos respondem que isso acontece perfeitamente. E nós lembramos lá o caso de Lísias, de Dona Laura e das suas irmãs Yolanda e Judite, que viviam no mesmo lar aonde André Luiz foi acolhido também. E a visão imediata após a morte, que é a 286, dos parentes e amigos, ela pode acontecer? Os espíritos respondem, imediatamente, não. E nós trazemos também o exemplo de André Luiz. A visita que teve de sua mãe, que é narrada na obra O Nosso Lar, e posteriormente o seu desdobramento e o encontro também com ela no mundo espiritual. Vejam quanta coisa nós podemos tirar destes capítulos, meus irmãos. E vamos lá. O acolhimento da alma que regressa ao mundo espiritual. Como é que se dá esse acolhimento? Foi um tema também lá do curso A Crise da Morte. A do justo como bem-amado irmão. Olha, a do mal como um ser desprezível. É evidente que esse desprezível não quer dizer que ele não vai estar amparado. Claro que estará. À medida que a sua mente se abre, solicitando, buscando o auxílio, sempre ao seu lado ele terá espíritos a consolá-lo, a ampará-lo, a atendê-lo. A 288, a chegada dos maus entre os seus. Quando chegam entre aqueles que são da mesma natureza, eles se sentem felizes, não é? E aí nós trazemos um exemplo, que é o exemplo da chegada de Joana de Cusa, que foi, inclusive, destacado no curso de férias da Boa Nova. Joana de Cusa, não é? Logo após o seu testemunho no circo romano, ela é, então, recebida por Jesus. Eu estou aqui, tenha bom ânimo. Vejam como é a chegada do justo. A 289, o encontro de parentes e amigos quando deixam a terra. Nós temos aqui que o encontro ele acontece e felicitam-no como quem regressasse de uma viagem. Existe uma alegria,
é uma graça concedida aos bons espíritos de virem ao encontro daqueles que eles amam. E nós temos também, meus irmãos, aqui, nas obras de Francisco Cândido Xavier, a demonstração. Narcisa, falando com André Luiz, lá em Nosso Lar, e André Luiz falando do encontro que ele teve com Silveira, aquele Silveira que se relacionou com o pai dele e que perdeu tudo aquilo que tinha. Narcisa pergunta se ele aproveitou aquela oportunidade do reencontro e desculpou-se com ele. E diz a ele, vejam, no mundo espiritual, meus irmãos, é uma grande felicidade reconhecer os próprios erros. E isso, inclusive, no mundo espiritual. A 290, a reunião com os familiares. Né? Nós vamos nos encontrar, mas depende da evolução. Nem sempre nós temos essa condição de nos encontrar. E citamos aqui Alfredo Ismalha, que está lá na obra também Os Mensageiros. E ele, não é, o próprio Alfredo comenta, não é, do compromisso que eles têm, mas que ele ainda não merece a presença contínua da esposa. Tudo isso, meus irmãos, nós temos no Livro dos Espíritos e na complementação com Francisco Cândido Xavier. E para finalizar, nós trouxemos aqui um pequeno trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel nos diz: indiscutivelmente a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstração prática, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos proteja a todos.